Graça e paz, meu irmão, minha irmã, trazendo hoje o capítulo 8 da nossa Confissão de Fé Reformada, que se chama Cristo, o Mediador, né? A gente, com certeza, vai ser mais de uma aula, né? Então, assim, o primeiro versículo, primeira parte, não é nem versículo, né? O primeiro capítulo, né? A gente começa assim: em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, sacerdote e rei. Tá meio pequena essa tela aqui, né? Acho que trazer um pouquinho para cá, aí, ó, e 3 aqui, né? Então trazer um pouquinho para cá. Sacerdote e 3 rei, né? E 4, o cabeça e salvador de sua igreja. 5, o herdeiro de todas as coisas. 6, e juiz do mundo. Desde toda a eternidade, Deus deu-lhe um povo para ser suas descendências e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então Deus, antes que o mundo era mundo, Deus já deixou isso prescrito. Então, em Isaías, a gente vê 42:1 diz assim: eis que aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. 1 Pedro 1:19-20 diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E Atos 3:22 diz assim: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirá em tudo quanto vos disser. Hebreus 5, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: mas assim, nem mais, né? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Deus, Jesus, ele não preferiu ele se glorificar, né? Quanto ser humano hoje bate no peito e se glorifica, né? E a gente vê uma mensagem dessa aqui, que Jesus não se glorificou a si próprio, e sim ao Pai, aquele que disse, aquele que mandou ele, né? Em Salmos 2:6 diz assim: eu, porém, construí o meu rei, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Lucas 1:33 diz assim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Efésios 1:22-23 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Hebreus 1:2 diz assim:
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Atos 17:31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem é este, né? Se não é Jesus, né? Isaías 53:10 diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo. Veja bem que palavra forte. Agradou moê-lo, é a mesma coisa. Agradou torturar, agradou perfurar, como ele foi perfurado na cruz, né? Isso agradou Deus. Para quê? Para que salvasse um monte de pecador, né? Então agradou Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Pai prosperará nas suas mãos. João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Aqui, quando Jesus ia subir ao lado do Pai e pediu que guardasse que Deus guardasse aquele que ia ficar no mundo, que Deus tinha dado para ele. O Senhor me deu, cuida para que o mundo não destrua, né, até que eu volte, né? Romanos 8:30, aqui que fala lá quando Deus os confirmou, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, assim, Deus, ele nos chamou, aqui conta desde o começo, desde o início, né? E aos que predestinou, ele nos predestinou antes do mundo, que foi criado o mundo, ele já predestinou. Daí depois, ele nos chama, através do sangue de Cristo, também nos justifica de pecador, se tornamos justos perante Deus, porque pela graça que Jesus fez, pela graça e misericórdia de Deus, não por nada que nós fizemos, né? Então daí ele vai nos glorificar. O Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade Santa, sendo o próprio Deus eterno, o resplendor da glória do Pai, da mesma essência e igual ao Pai. Ele fez o mundo, sustém e governa todas as coisas que criou. Quando veio a plenitude do tempo, ele tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns, porém sem pecado. Então Jesus se tornou fraco, igual a nós, fraco como a carne humana é, né? E Jesus se tornou, porém ele não tinha pecado e morreu sem pecado, né? E foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, pois o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. Foi nascido de mulher da tribo de Judá, da descendência de Abrão e de Davi, segunda previam as Escrituras. Desse modo, duas naturezas completas, perfeitas e distintas foram inseparavelmente unidas em uma única pessoa, sem conversão, composição ou confusão. E essa pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No entanto, um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O único, não existe outro. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito Pai. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele nasceu sobre a lei de mulher, mas, porém, sem pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, e não como relações sexuais, como o ser humano progride hoje, né? Romanos 8:3 diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Hebreus 2:14, 16, 17 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E nós somos a descendência de Abraão, né? Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, né? Para ser misericordioso e fiel. Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 4:15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em tudo que nós dissemos assim, a nossa carne é fraca, as coisas assim que vêm sobre nós dissemos assim, que nós não podemos suportar aquelas coisas. Jesus se tornou homem, ele era Deus, mas ele abdicou do poder de Deus para ser homem, na fraqueza igual a nós, para mostrar ao próprio Satanás que poderia pagar o preço, sim. E assim, nós, o Espírito Santo, quando habita em nós vamos criando essa força, nós vamos criando essa maturidade espiritual para que não chegue a sacrificar o nosso espírito, né? Mateus 1:22-23 diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? Lucas 1:27, 31 e 35 diz assim: a uma virgem desposada por um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Romanos 9:5 diz assim: deles são os patriarcas e também deles descendentes o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para sempre. Amém. Então, veja bem, né, meu irmão, o que Jesus pagou por nós na cruz, tudo aqui, e que nós hoje somos resgatados por esse preço que Jesus pagou na cruz, né? Ficamos por aqui, continuaremos numa próxima oportunidade, para não ficar longo o vídeo, né? E curte, compartilhe o
o vídeo, curte o canal, que a gente posta a ministração, a Confissão de Fé, né, Batista Reformada, 1689. Você pode ter ela, só você deixar nos comentários, na Confissão de Fé lá que você deseja, e deixa o teu telefone que eu mando para você, por via WhatsApp, ou até por e-mail, basta você deixar lá, ok? Ficamos por aqui, até a próxima, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de nós e nos capacite cada vez mais. Amém. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine. Até a próxima.